Bom dia, bom dia, bom dia! Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um dia na Terra. Bora, bora viver um dia maravilhoso, extraordinário, lindo, perfeito que o Pai preparou para nós. Bora, bora, bora viver um dia extraordinário, um dia abençoado pelo Pai, porque estamos aqui na Terra vivos. Estamos vivos, amados. Estamos vivos. Respira fundo e agradeça ao Pai por esse dia. Pai, a Ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom, o Senhor é muito, muito bom. Senhor, obrigado por esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor fez para nós. Estamos vivos, Pai, respirando nessa terra. Por quê? Porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Um dia lindo, um dia maravilhoso, com todas as bênçãos que Jesus já preparou para nós. Queridos e amados, que o Espírito do Pai dirija o nosso espírito, que o nosso espírito guie a nossa alma e que a nossa alma governe e que o nosso corpo desfrute do melhor dessa terra. Porque quando a alma está governando, tudo coopera para o nosso bem. Agora, quando o corpo quer governar, amados, tudo coopera para o nosso mal. Porque a carne ela milita contra o espírito. Então, se o espírito guiar a alma e se a alma governar, tudo coopera para o nosso bem. Até as coisas que eram para dar errado, darão certo. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Queridos e amados. Então, bora viver um dia maravilhoso, um dia extraordinário, onde as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescenta dores sobre a nossa vida. Queridos, quando eu aprendi a viver assim, porque demorei anos, viu? Anos para aprender a viver assim. Demorei anos e anos, com muito sofrimento, muita luta, muita enfermidade, muita dor. Por quê? Porque eu amava a Deus, mas eu não conhecia a Deus. Eu queria obedecer a Deus, só que eu não sabia como obedecer a Deus. Sendo que para agradar a Deus, muitas vezes nós precisamos dizer não ao homem, dizer não ao ser humano. E eu aprendi isso estudando com Pablo Marçal sobre mentalidade, gestão das emoções, estudando com neurocientista, fisiologista, com pessoas que já foi lá no lugar onde eu quero ir, onde eu quero chegar. Então eu comecei a estudar há mais de 6 anos. Já vai fazer 7 anos esse ano que eu estudo sobre isso. Então, amados, o que aconteceu de uns 6 anos para cá? Eu vim mudando de mentalidade. Eu vim, mudando a minha maneira de pensar, porque a minha maneira de pensar era muito escassa. Eu tinha muitas crenças militantes, mas eu comecei a acordar de madrugada, eu comecei a estudar, eu comecei a fazer o que tinha que ser feito. Eu comecei a deixar o que? A procrastinação. Eu comecei a deixar a preguiça, a glutonaria. Eu comecei a jejuar de coisas que eu falava que eu não dava conta de jejuar. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia aos meus 60 anos. Eu comecei a fazer coisas diferentes. Cada dia eu faço algo diferente. Cada dia eu aprendo algo novo, nem que seja uma receita nova. Ontem mesmo eu criei 2 receitas novas. 2 receitas novas ontem. Uma receita eu criei ontem à noite, uma receita. Não deu muito certo, mas as outras 2 que eu criei ontem deu perfeitamente certa.
Foi muito boa, todos gostaram. Então, nós precisamos o quê? Estar atentos e prontos para aprender coisas novas, estar com pessoas novas, aprender coisas novas, criar coisas novas, estar em ambientes novos, fazer, sabe, coisas novas todos os dias da nossa vida. Embora nós tenhamos o quê? Às vezes a gente está preso no local, a gente está fixo num lugar onde a gente nem pode sair às vezes de casa. Eu mesmo, eu moro aqui na fazenda, aí eu não tenho como ficar saindo todo dia para a cidade. Não tem como, porque eu moro nesta fazenda. Então eu não tenho como eu ficar com pessoas na cidade nova. Mas aí eu abro uma live, eu faço stories, eu gravo, eu mando pro meus canal, eu converso com vocês. Eu atendo pessoas aqui em casa também. Então, é muito bom a gente fazer coisas novas. E bora viver esse dia extraordinário que o Senhor fez para nós. Bora esfregar as mãos assim, ó, para os nossos neurônios, sabe o quê? Trabalhar a nosso favor. Para nós, sabe o quê? Fazer os nossos neurônios ficarem ativos nesse dia. Para que a gente aprenda coisa nova, faça coisa nova, para que o nosso corpo desfrute do melhor dessa terra. Nós precisamos estar o quê? Atentos a todas as coisas. E eu estou aqui abrindo essa live de madrugada. Eu abri aqui, acho que era 5h51, 4h59 da madrugada. E há muitos anos, há 6 anos atrás, eu acordava todo dia antes desse horário para eu assistir umas lives, para eu aprender sobre gestão das emoções, sobre como cuidar da mente, do corpo, como cuidar do espírito, como cuidar da alma, como cuidar do meu marido, da minha casa, da minha família, das minhas finanças. Tudo isso eu venho aprendendo, estudando para eu chegar aqui onde eu estou hoje. Então, bora ler a palavra do Senhor que Jesus falou para nós aqui depois do seu batismo. Nós estamos aprendendo aqui as palavras de Jesus depois do batismo dele. Nós estamos aprendendo aqui o que está escrito em Mateus. Olha aqui. Aqui fala sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Capítulo 9 de Mateus. Capítulo 9 de Mateus. Cheguei um pouquinho para cá, porque não tá aparecendo eu toda aqui, né? E vamos ver esse aqui um pouquinho. Aí. Então, amados, entrando Jesus em um barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. A bateria está baixa. Vou ter que ligar a bateria aqui do celular, gente. Ela baixou. Entrando Jesus em um barco, ele passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Deixa eu ver aqui como fazer. Eu vou mudar aqui a direção. Esse daqui eu vou passar para aqui. E esse aqui para aqui. Então, queridos, entrando Jesus em um barco, e eis que lhe trouxeram um paralítico. Deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns dos escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil?
Dizer, estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partindo Jesus dali, viu um dos homens chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando, seguiu a Jesus. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Por quê? Jesus comia com os publicanos e com os pecadores. Eles perguntavam isso para os discípulos. Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então Jesus, ele comia com os pecadores, ele comia com os publicanos, ele ficava junto ali aos pecadores e aos publicanos, porque os sãos não precisavam de médico, de remédio, mas sim os pecadores, os que estavam doentes. E Jesus veio para mostrar para nós que muitas vezes nós precisamos ir até aos pecadores, ir até as pessoas que estão cometendo o mal. Sabe para quê? Para a luz de Jesus brilhar neles. Por exemplo, muita gente fala assim, eu não vou à praia. Por que não ir à praia? Podemos sim ir à praia. Podemos nadar sim, estar ali com pessoas, porque a luz de Cristo através de nós vai brilhar naquele lugar. Eu não esqueço o dia que eu fui ali para a praia aqui da Ifaina, Rio de Água Doce, uma delícia lá. E eu conversei com a moça e ela falou assim, nossa, parece que foi Deus que trouxe você aqui para falar comigo e me trouxe eu aqui para falar com você. Tudo que você está falando comigo tem sentido. Ela falou. Então eu estava ali conversando sobre as coisas do reino de Deus com ela. E a alma dela ficou atenta a me ouvir. E ela me ouviu. Ela falou, quero te encontrar de novo. Mas naquele dia eu não peguei o telefone dela nem nada, mas eu só sei que o nosso encontro ali foi um encontro pelo Senhor. Nós nos conectamos ali naquele lugar. E ela estava ali com seu esposo, bebendo a sua cerveja e tudo mais. E eu ali nadando com meu marido, com meus netos ali naquela água. E isso não impediu eu de ir até ela, de eu conversar com ela, porque, gente, se tem uma coisa que Jesus coloca no nosso coração é amar as pessoas. É não julgar as pessoas que estão à nossa volta pelos que elas estão fazendo. Porque Deus ama os seres humanos. Deus ama as pessoas. E Ele coloca no nosso coração um amor ardente para com todos. Para com todos os seres humanos. Ele coloca em nós esse amor para com todos os seres humanos. Se tem um Deus tão maravilhoso e poderoso igual esse, que não existe outro igual a Ele, que nos ensina a amar até mesmo os nossos inimigos, a fazer bem por aqueles que nos maltratam. Esse é o amor de Deus plantado em nosso coração. Por que que eu sei que eu amo a Deus? Porque eu tenho amado o meu próximo. Eu tenho amado as pessoas que estão à minha volta. Eu tenho desejado bem para aqueles que estão à minha volta. E como eu desejo isso? Tendo Jesus no meu coração.
tendo o Espírito Santo guiando os meus passos aqui na terra, guiando a minha vida. E para que isso aconteça, eu tenho que buscar o Senhor todos os dias da minha vida. Eu não posso ficar um dia sem buscar o meu Papai do céu. Porque senão a minha carne toma conta de mim. Aí eu vou o quê? Vou me entristecer, vou ser o quê? Aquela pessoa brava, bruta, esquisita, estranha. Magoando as pessoas que estão à minha volta, magoando a minha família. E tendo o quê? Tendo o quê? Coisas ruins em mim. Então, todos os dias eu me conecto com a fonte que é o Pai. Eu me conecto com o meu Pai. Eu já acordo, antes de eu abrir os olhos, eu falo, Pai, a ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Eu fico ali na minha cama adorando o Senhor, falando com Ele no meu leito. Depois, se Ele falar para mim, filha, levanta e vai pro quarto dali da oração. Vai ali, filha, falar comigo. Vai orar, vai interceder pelo Brasil, vai interceder pelas pessoas. E é isso, amados, que eu estou fazendo aqui na terra. Fazendo a vontade do meu Papai do céu. Porque se eu estou agradando o meu Pai, eu sou feliz. Eu ando aqui na bondade dEle. Eu ando no favor dEle. É Ele que me sustenta, é Ele que me alimenta. É Ele que faz resplandecer a luz dEle em mim. É o meu Pai, é o meu Senhor, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo que está em mim, que eu fui selada com o Espírito Santo. Quando a gente é batizado nas águas, amados, nós somos selados com o Espírito Santo. A gente é selado com o Espírito Santo. E é muito bom a gente ter isso no nosso coração, em nós. Porque tem muita gente que foi selada com o Espírito Santo, mas deu lugar à carne. Está fazendo coisas que está desagradando a Deus, está agradando a carne, não está fazendo o que o Espírito Santo quer que faça. Então essa pessoa está morta, como o filho pródigo pegou a herança dele e foi para o mundo. O filho pródigo, ele pegou a herança dele e falou, pai, me dá minha herança que eu vou para o mundo. Ele foi para o mundo, ele deixou a casa do pai. Assim muitas pessoas estão deixando o relacionamento com o Pai e estão indo para o mundo buscar as coisas do mundo. E aí essas pessoas ficam sem a graça de Deus, fica sem o favor de Deus sobre a sua vida. Aí sua vida começa a ter tormento, você começa a ter briga, ciúme, intriga, coisas ruins começam a acontecer com você, com seus filhos, com a sua casa, com o seu marido, com a sua esposa. Coisas ruins começam a acontecer no seu corpo, doenças, enfermidades, brigas, desavenças, ciúme, contenda, brigas, misérias, escassez. Toda sorte de mal vem sobre as pessoas que vivem longe do Pai. Volte hoje para o Pai. Você tem a oportunidade de voltar hoje para o Pai. Porque Jesus foi aqui, ele convocou, ele disse assim, a vocação de Mateus, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria e disse, segue-me. E ele levantou e seguiu a Jesus. Mateus levantou ali do seu trabalho, levantou ali dos seus projetos e foi seguir a Jesus Cristo. Eu me levantei também, e estou seguindo a Jesus Cristo. Há mais de 42 anos eu sigo a Jesus Cristo. E há mais de 6 anos eu conheço o quê? Mais de Deus, porque eu estou aprendendo mais, eu estou buscando mais, eu estou estudando mais sobre a vida espiritual, sobre a vida sentimental, a vida fisiológica, a vida física, a vida material. Eu estou estudando sobre isso, eu quero aprender mais do Senhor. E eu vou aqui, queridos, fechar essa live aqui, apenas com estes versículos hoje, Mateus capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 9. Foi apenas 9 versículos hoje que eu li. E eu vou fechar aqui, encerrar essa live, mas que o Senhor esteja abençoando você, sua família e sua casa. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor. Que esse seja um dia lindo, maravilhoso, extraordinário para você, para sua família, para sua casa, para todos aqueles que estão à sua volta. Diz não à carne e diz sim para o Espírito.
Diz não para o mundo e diz sim para Deus. Deus abençoe você, sua família e a sua casa. Até mais. Concluindo aqui e concluindo aqui.